Todo mundo bem? Bom e bonito? Joia, muito bom. Hoje, para a nossa meditação, eu pensei na gente conversar sobre festas, porque a gente está bem no final, da festa da pecuária, Quantos aqui foram? Deixa eu ver, olha a verdade, quantos foram? Ninguém foi. Jesus. Eu não fui, tá? Mas não acho ruim se você foi. É só para saber mesmo, Porque é uma festa que toda a cidade parou. Inclusive eu aqui em casa, Parei de dormir, parei de escutar direito a televisão, Então foi uma experiência e tanto, E a festa faz parte da vida humana, E aí eu lembrei assim que Deus, desde o início ali da palavra dele, logo depois que ele tirou o povo do Egito, ele instituiu festas para o seu povo. Festas que fossem uma certa marcação de tempo, festas que ensinassem o povo a ter um coração grato. Até mesmo porque o povo vinha de uma escravidão lá no Egito. E lá no Egito, quando você é escravo, você não tem tempo, você não pode de jeito nenhum festejar, Você é preso. Um escravo não tem direitos. E o povo tinha que aprender com Deus a ter direitos, olha só, E o direito de fazer festa. É nesse contexto que vem o sábado, O sábado, ele não é um dia da semana. O sábado é um princípio de vida. É um princípio do descanso. Quando você tem que parar de trabalhar, porque se você não parar de trabalhar, o teu trabalho não vai render e você vai se escravizar com o seu próprio trabalho, ainda que o negócio seja seu. Você tem que dar uma pausa. Por isso que até pastor tem dia de folga, No meu caso é segunda-feira. Domingo não tem como ser meu dia de folga. Mas folga não é assim para você ficar dormindo o tempo todo, Folga é para você não trabalhar. Você entendeu a diferença, gente? Amém? Folga é para você não trabalhar. Não significa que você pode dormir o tempo todo. Tem outras coisas que você tem que fazer até para a tua cabeça pensar melhor, direito, o teu corpo respirar, Então você tem que fazer coisas diferentes do teu trabalho. Quem trabalha com corpo, por exemplo, tem que parar um dia de trabalhar com corpo. Quem usa muito a cabeça, que nem eu, e fica careca assim, gente, tem que parar de ler, tem que parar de pensar, Senão a careca vai parecer um fósforo, Você risca assim, pega fogo fácil, Então, tudo isso aí. E as festas que Deus estabeleceu foi para que o povo pensasse não em si mesmo, mas em Deus. Essa é a diferença. Porque quando nós fazemos festas aqui, por exemplo, festa de aniversário. Quem nunca fez festa de aniversário, Se você falar, eu vou orar por você agora, Porque festa de aniversário é bom demais, não é, gente? Gente, desculpa, Às vezes vocês me dão um calorzão assim, vocês me assustam, E a festa é para quem está fazendo aniversário. Mas essas festas eram para Deus. Festejar para Deus. Você já fez alguma festa para Deus? Isso é muito interessante, E embora no Antigo Testamento tenham 7 festas, eu peguei 3 festas para a gente conversar aqui, E mais uma festa cristã, que não nasceu ali no judaísmo, mas nasceu depois essa festa. E todo mundo sabe qual é essa festa que eu estou falando, que é a festa de... Meu Deus, que medo de errar, gente? Eu sei que é, mas vai que eu erro, o pastor tem outra ideia. Não, é Natal mesmo, gente, Natal, Você faz festa no Natal?
Então, Natal é uma dessas festas que a gente faz, não é para a gente, é para Deus, né? Então, eu quero convidar você a abrir primeiramente a sua Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo no capítulo 12. E nós já vamos falar da primeira festa. Ah, ficou bonito, Gustavo. Bom demais. Capaz de ganhar prêmio. Se tiver prêmio, eu acho que vai concorrer, hein? Gostei. Então, nós vamos pegar a primeira parte ali, vamos falar da Páscoa, que é o próximo ali. Você pode já colocar para nós. Capítulo 12 de Êxodo. O Senhor disse a Moisés e Arão na terra do Egito. Onde é que eles estavam? No Egito. Então, Deus está falando que futuramente, que eles tinham que se organizar, porque eles tinham que fazer uma festa, ainda ali no Egito. Esse mês, versículo 2, este mês será para vocês o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, um cordeiro, então, se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe de família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. E aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Aqui do cabrito, depois, a gente vai ter um outro momento que vai ter uma festa que eles vão levar um bode chamado bode expiatório. Já ouviram falar disso? Vem da palavra de Deus, tá? Versículo 6, vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta. Assim, né, gente? Bem no contorno do arco da porta, tá? Nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães sem fermento e ervas amargas. Bom, e aí ele prossegue, tá bom? Essa Páscoa, ela é uma festa que depois eles iriam comemorar, né? A gente leu a instituição da Páscoa, e a Páscoa seria uma festa que tem a ver com passagem. A tradução mais correta da Páscoa é isso, é uma passagem, por vários motivos. O principal deles é que quando eles colocavam o sangue nos umbrais e na parte superior da porta, eles estavam no Egito ali, e o anjo do Senhor, ele iria vingar, né, a 10ª praga do Egito, né, ia matar todos os primogênitos do Egito, porque Israel, Deus falava assim, é o meu primogênito, e está sendo escravizado, e o faraó não queria libertar. Então o anjo do Senhor, quando visse o sangue na parte de fora ali da porta, ele ia entender, aqui já foi feito o sacrifício, um primogênito já morreu, quer dizer, não um primogênito, mas o cabrito, né? Ou o cordeiro, que substituiu o primogênito, né? E na casa dos egípcios não tinha nada disso. Então, foi um profundo tempo assim de pranto no Egito. Todos os primogênitos, até mesmo dentre os animais, morreram, porque, por causa da liderança do faraó, o Egito
ele não temia Deus. Mas o povo que obedeceu essa palavra de Deus, né, comeu esse cordeiro, né, o assou, passou o sangue dele nas portas, né, e então esse anjo que matou os primogênitos passou reto, por assim dizer, né, viu que tinha o sangue nas portas e passou, significado de passagem. Também a gente pode pensar assim, que depois que o faraó libertou o povo, deixou o povo ir, o povo teve que passar por onde mesmo, gente? Um caminho difícil, né? Teve Deus que mandar Moisés erguer, né, uma vara ali, e o mar se abriu, e por lá eles passaram. Então a Páscoa tem esse sentido de você passar de um estado de escravidão para um estado de liberdade. Amém, gente? É um momento assim de libertação, é um momento de salvação, e é um momento em que você vai começar uma caminhada com Deus. Mas nessa caminhada, você vai fazer no deserto, em um lugar que você só vai ter a Deus para encontrar. Você vai precisar depender de Deus para se alimentar, para fugir do calor do sol, do frio da noite, né? E Deus proveu tudo isso para o povo, né? Tinha uma coluna que de dia era uma nuvem e de noite era o quê, gente? Vamos ver quem que fez escola dominical, né? Como é que é? À noite, uma coluna de fogo para aquecer eles. E essa coluna mostrava para o povo que Deus estava com eles, mesmo no lugar mais difícil. E olha só que interessante, gente, o lugar mais difícil é o lugar da liberdade. Quando você deixa a escravidão para trás e você precisa aprender a depender somente de Deus. Essa é a Páscoa. Pela Páscoa precisamos aprender essas lições todas. Lá no Novo Testamento, numa Páscoa, aconteceu algo maravilhoso. Você lembra? O que aconteceu numa Páscoa? Você lembra, né? Tem a ver com esse símbolo que está atrás de mim, né, gente? Jesus, ele foi morto numa Páscoa. Não é interessante que logo no início do ministério de Jesus, João Batista, lá no Evangelho de João, capítulo 1, João Batista fala o seguinte a respeito de Jesus, né? Eis o quê? O Cordeiro de Deus. O que era morto na Páscoa? Um cordeiro. Jesus, o que ele era? O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E o sangue de Jesus não foi colocado no umbral de uma porta, mas o sangue de Jesus foi colocado nos umbrais da cruz. Lá foi derramado, vertido por mim e por você. Assim como o cordeiro lá no Antigo Testamento morreu no lugar dos primogênitos de Israel, Jesus morreu pagando o preço do pecado no meu lugar e no seu lugar. Amém, meus irmãos? Então, nós passamos da morte para a vida em Cristo Jesus. Precisamos sempre celebrar isso, né? Eu estava pensando, a gente precisa celebrar mais a Páscoa. Eu acho que eu mesmo preciso caprichar mais nisso, né? E se Deus quiser, se Deus sim permitir, vamos fazer isso, gente? Toda Páscoa, celebrar, né? Ter uma festa, porque essa é a vontade de Deus. Como a gente aprende na Páscoa. Glória a Deus. Temos uma segunda festa aqui, que também é importante, está chegando. Eu pensei muito, eu orei muito a Deus, eu queria até não pregar hoje essa mensagem, mas eu queria pregar nessa próxima festa,
que vai chegar, acho que é ali por junho, não sei bem o dia, né? Sou ruim de data. Vocês sabem, né, gente? Não nasce nem cabelo direito aqui, muita informação é perdida, né? Mas quando vai ser o Pentecoste aqui, gente? Que dia que é? Em junho, dia 20 a 22 de junho, né? E essa é a próxima festa que eu queria falar para vocês, o Pentecostes, né? O Pentecostes tem esse nome porque é uma festa de 50 dias de duração, do final da Páscoa até 50 dias depois, e a celebração para valer, por assim dizer, né? Essa celebração na parte final dessa festa. Lá no Pentecostes, nós temos que pensar em primícias, porque nasceu como uma festa agrícola, onde o povo entregava as primeiras produções agrícolas para Deus, como oferta ao Senhor, né? Daí que vem, nós temos todo mês aqui na igreja, um culto de primícias, né? A gente traz, e deveria ser a primícia do nosso salário, né? A gente investir nisso para ajudar o próximo e ofertar ao Senhor, porque esse é o sentido de primícias, né? A primeira leva da colheita. E nessa festa, então, eles passavam essas semanas todas, né, comemorando. Eles comiam pães de farinha nova, que eram assados com levedura, né, e tudo mais. E no Novo Testamento, nós vamos abrir lá em Atos, capítulo 2, só para a gente lembrar uma coisinha que aconteceu no Novo Testamento, numa festa de Pentecostes. Me parece, gente, que se nós pegarmos aqui, desde o capítulo 1 de Atos, nós vamos ver que Jesus, ele, depois que ressuscitou, ficou mais ou menos 40 dias no meio dos apóstolos, encontrando-se com eles. A parte final do Evangelho de João, lá, quando você vê o Cristo ressurreto, né? Inclusive fazendo peixe para os apóstolos lá na praia de novo, né? E Jesus, depois disso, quando ele subiu aos céus, ele mandou que todos eles fossem para Jerusalém. Parece que eles ficaram um período aproximado de 10 dias, até essa data de Pentecostes. Capítulo 2 de Atos, versículo 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Então estava bem no final da festa, né? Uma festa de colheita, de primícias. E aqui, meus irmãos, se vocês continuarem lendo o capítulo 2 de Atos, vocês vão ver que algo novo aconteceu no Pentecostes. O que foi? A descida do Espírito Santo. Né? Descida do Espírito Santo. E foi algo assim, um fenômeno fora do comum. Depois que o Espírito Santo desceu, e foi algo assim bem intenso, até desculpa a expressão que eu vou usar, bem barulhento, um som muito forte, chamou a atenção de todo mundo que estava na pecuária, quer dizer, na festa da cidade. E se perguntavam o que está acontecendo ali, né? E nesse momento, Pedro então, parece que subiu numa tribuna ou no lugar mais alto, e ele fez a pregação mais bem sucedida da história, na minha opinião, depois de Jonas, né? E depois que Pedro falou, ele estava cheio do Espírito Santo, contando só os homens, porque era o costume da época, mais de 3.000 homens
foram batizados por crerem em Cristo Jesus. E Lucas, que escreveu Atos, ele está querendo nos mostrar o seguinte: aqui nós vemos uma colheita, não uma colheita agrícola, mas uma colheita da fé, uma colheita em que nós vemos vidas se rendendo a Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Colheita, né? Pentecostes. É interessante também, eu queria falar uma coisa aqui para você sobre essa descida do Espírito Santo, porque você vai ver alguns outros textos que o Espírito Santo parece descer, mas ele desce mesmo aqui em Pentecostes. Abre comigo lá em Atos 1:8, olha o que Jesus falou: mas vocês receberão o que, gente? Poder, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas. Aonde, gente? Tanto em Jerusalém, como toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Tá? O último evento desse, que é os confins da terra, me parece que tem a ver com a ida de Pedro na casa do Cornélio, se não me engano, né? Pelo menos um desses eventos aí. Pedro foi chamado para pregar Jesus lá na casa do Cornélio, tá? Então é um desses eventos aqui de Atos 1:8. E enquanto Pedro pregava, o que aconteceu? Todos foram cheios do Espírito Santo. E não foi em Jerusalém, tá? Agora tem que ver de certinho. Agora, me parece que estava onde? Na Judéia, é isso? Alguém crente aí me ajuda aí, procura na Bíblia, que agora falhou a minha informação que eu tinha aqui. Mas todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então você vê as pessoas falando ali em algumas línguas, que nem foi em Atos. Mas não foi uma descida do Espírito Santo, porque o Espírito Santo desceu mesmo somente em Jerusalém, e de Jerusalém foi para Judéia, Samaria e até os confins da terra. Você vai ver, quando a igreja chega nesses lugares, as pessoas sendo cheias do Espírito, nem sempre falando em outras línguas, mas sempre sendo cheias do Espírito. Amém, gente? Colheita. E a última festa judaica que eu quero mostrar aqui para você é a festa dos tabernáculos. Pode colocar ali para a gente, por favor. Tabernáculo vem de taberna. Taberna é um lugar mais espaçoso. Tabernáculo é um diminutivo de taberna, né? A taberna podia ser feita de madeira, na Europa era feita de pedra. Mas o tabernáculo era para que as novas gerações de judeus construíssem pequenas tendas que coubesse só a sua família, algo menorzinho, com algumas plantas, ramos, né? E alguns panos, para lembrar que eles passaram muito tempo no deserto. No hebraico, você deve ter já ouvido esse nome, é Sucote, né? A palavra Sucote. As sucás eram essas pequenas tendas onde eles estavam, né? E essa festa dos tabernáculos, então tem a ver com essa peregrinação no deserto. Eu acho que todos nós iríamos gostar de uma festa dessa, porque ela era regada a comida, música, alegria, né? Olha só, quem não gosta disso, gente? Não é uma festa boa? Eu gostaria de estar numa festa dela. E tinha alguns ritos, né? Como, por exemplo, oração, exposição das Escrituras, como a gente faz no culto. Mas cada coisa no seu próprio momento, mas sempre com esse aspecto da alegria
de termos saído do Egito, mesmo que passamos tanto tempo no deserto, nós judeus, né? Tanto tempo no deserto, mas o Senhor estava conosco. É uma celebração de alegria, uma celebração também de esperança na era messiânica. O que é essa tal era messiânica? É a era do Messias. Como que é Messias em grego, gente? Cristo, né? Então, eles estavam aguardando a vinda do Messias. O judeu até hoje acha que o Messias não veio, mas nós sabemos que ele veio. Ele é Jesus Cristo, Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que venceu a morte, aquele que vive e reina eternamente. Aleluia! Glórias a Deus, né? Esse Jesus. É interessante que o próprio Jesus esteve presente numa festa destas. Abra comigo lá em João capítulo 7. Nós vamos ver lá no versículo 1, você vai ver que aqui tem um diálogo de Jesus com seus irmãos. Gente, Jesus tinha família, nem todo mundo da família gostava de Jesus. Jesus tinha problemas de relacionamento com seus irmãos, que não aceitavam que Jesus era quem ele dizia que era. Olha só, gente, que coisa maravilhosa a gente encontra aqui. Você tem de vez em quando problemas familiares? Jesus sabe o que é isso. Né? Problema entre irmãos, problemas de pais com filhos, mães com filhos. Jesus sabe o que é enfrentar esse tipo de coisa. E tinha problemas com seus irmãos, né? Quase nenhum deles praticamente o aceitava como o Messias. Não aceitavam o ministério de Jesus. Você já tinha parado para pensar nisso? Olha só, né? E eu estou falando isso porque esse diálogo de Jesus com seus irmãos é um contexto da festa dos tabernáculos, né? Eles queriam que Jesus fosse para essa festa e se mostrasse como quem ele dizia que era, mas meio que falando isso para deixar bem claro que eles queriam que Jesus fosse preso. Olha só, gente. Interessante, né? Lá no verso 10 a gente vai ver assim, ó. Depois que seus irmãos tinham ido à festa, Jesus também foi. Mas não publicamente, mas em segredo. Os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde ele está? Queriam prender Jesus, né? E quando nós chegamos lá no versículo 37, no último dia, o grande dia da festa, essa é a festa dos tabernáculos, né? Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Por que Jesus falou isso? Porque nessa festa dos tabernáculos tinha um momento em que eles jogavam água assim, sobre o altar, para lavar o altar. Então tinha muita água ali, e eram retirada um pouco dessa água em algumas taças. E Jesus, aproveitando isso, provavelmente ele pode ter pego uma taça ao falar isso, né? E disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele disse isso a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Amém, meus irmãos? Então, nessa festa,
nós vemos assim essa peregrinação no deserto, né, que é celebrada os 40 anos. É um tempo de agradecimento pela provisão, por isso comida, por isso música, por isso alegria, né? Comemoração da colheita e essa esperança de que um dia o Messias do Senhor, o ungido do Senhor, em português é ungido, né? O ungido do Senhor viesse para consertar a nossa história para sempre. E Jesus voltará, né? Jesus fará isso. Depois dessa festa, aí tem uma outra festa que marca o fim do ano, né? Lá para os judeus. E depois disso tudo, tem uma curiosidade aqui nessa festa dos tabernáculos. A partir desta festa é que nasceu uma prática cristã, que é o calendário, né? O calendário cristão, o calendário litúrgico. A partir desta festa é que nós temos a origem do calendário litúrgico, que é mais ou menos assim, né? Você todo dia, você tem uma leitura bíblica, você tem um tempo assim de devocional, tudo dirigido, né, para os tempos de Deus na sua palavra. E é interessante, talvez fosse interessante nós pensarmos como igreja em aderir, né, a esse calendário litúrgico. É praticamente assim, leituras bíblicas e oração. É a coisa mais básica do cristianismo, né? Mas foi dessa festa que se derivou essa prática. E eu quero falar agora então do Natal. O Natal. O Natal, gente, ele é algo que não é dos judeus, né? Mas Jesus nasceu no meio dos judeus. E esse nascimento de Jesus é o nascimento do Messias tão aguardado por eles. Tanto é verdade que quando Jesus foi levado ao templo, né, segundo o costume deles, tinha algumas pessoas lá de mais idade, alguns profetas lá, um especial, se não me engano, Simeão, né? Ele tinha uma promessa de Deus, que ele não morreria antes de ver o Messias. E ele pegou Jesus no colo. E ele falou assim: agora eu posso ir em paz, agora o Senhor pode me despedir. Eu vi a salvação de Deus. Olha só, gente, que lindo, né? Já pensou você pegar Jesus no colo? Se você vivesse naquele tempo, né? Maravilhoso. Então, esse nascimento de Jesus, né? Nós temos no Natal, não só a comemoração do nascimento de Jesus, a primeira vinda dele, mas o Natal, o próprio Natal é usado para nós pensarmos e lembrarmos e alimentarmos a nossa esperança na volta de Jesus, que é o tempo do advento, que vai até o Natal. E essa mensagem, assim como Jesus veio a primeira vez, ele voltará uma segunda vez, mas não será mais como um bebê. Ele virá dos céus. Atos capítulo 1, né? Jesus subiu aos céus, 2 varões, talvez alguns anjos, né? Se colocaram no meio dos apóstolos e falaram assim: por que vocês estão olhando para lá? Esse mesmo Jesus que vocês viram subindo aos céus, vocês verão ele voltando da mesma forma para vocês. Essa é a promessa de Deus para nós, né? Natal é isso, é tempo não só de celebrar um nenê que nasceu e que foi o cumprimento de uma promessa de Deus, mas a esperança nessa nova promessa de que Jesus voltará. Então, meus irmãos, olha só, Páscoa é a crucificação de Jesus. Pentecostes é quando nós recebemos o Espírito Santo.
O tabernáculo, já aproveitando o calendário litúrgico, é o tempo comum que nós temos esperando, aguardando todas as coisas no Senhor. E o Natal é a nossa viva esperança de que algo diferente está para acontecer. Jesus está para voltar e Ele está próximo. E é por isso que Deus tem falado aqui conosco: olha, precisamos acertar as nossas vidas diante de Deus. Precisamos estar preparados, porque quando Jesus voltar, não vai mais ter tempo para arrumar a vida. Não vai mais ter tempo para nada, gente. O tempo da graça é agora, enquanto nós temos esperança. Quando a volta de Jesus for uma realidade, aqueles que tiveram essa esperança e viveram para essa esperança, eles serão salvos. E aqueles que não viveram para essa esperança, mas viveram para si mesmos, não serão salvos. Aqueles que aderiram a festas nesse mundo para festejar a si mesmo, terão um fim diferente daqueles que festejaram a vida em torno dos tempos de Deus para nós. Estes que festejaram as festas do Senhor, eles têm um coração alegre, leve, porque eles sabem, quando Jesus vier, aí será uma festa que não terá mais fim, uma festa eterna, para todos sempre estaremos com Ele. Aleluia, glória a Deus. Amém, meus irmãos? Então é isso. Quando você está em festa, qual é o motivo da sua festa? Você festeja por um aniversário? Você festeja porque quitou a tua casa própria? Alguém aqui conseguiu já quitar a casa própria? Então vamos orar, né, gente? Vamos quitar logo isso aí, né? A gente não pode subir com dívida não, né? Eu quero finalizar com uma mensagem. Eu não sei bem se é uma mensagem ou se é um testemunho que eu ouvi. Acho que era um pastor, talvez até nem fosse. Um vídeo curto, mas me impressionou tanto. E nesse vídeo curto ele está falando o seguinte: irmãos, os nossos pais, os nossos antepassados, desde que o Evangelho chegou no Brasil em 1800 e pouco, lá, né, os primeiros cristãos no Brasil, eles eram exagerados para as coisas de Deus. Ele falando assim, né? Por quê? Menina fazia 15 anos, é culto para o Senhor. Gostei do jeito dele falar, né? Você quitou a casa própria ou quitou o seu carro zero, é culto para o Senhor, né? De ação de graça, agradecimento a Deus. Você mudou para uma casa nova, chama todo mundo para fazer o quê? É culto para Deus, é tudo para Deus, tudo para Deus, tudo para Deus. Aí chegou a nossa geração, dizendo ele, né? A gente não aguentava mais ser tudo para Deus. Ele falou bem assim. Imagina como que os irmãos devem ter ficado chocados, né? E aí nós começamos a mesclar. Nós vamos fazer o culto de 15 anos da filha, mas vamos fazer uma festinha também, né? Para os amigos dela. Eu vou fazer um churrasco na minha casa nova, vou chamar os irmãos da igreja, tal, mas vai ter uma cervejinha, porque eu tenho uns parentes lá que não são convertidos, eu quero agradar eles também, né? Isso é a palavra dele, tá, gente? Não é minha, mas eu acho que ele está certo nisso aí, né? E foi indo, vamos fazer casamento, né? Então, casamento era sempre na igreja, festa do casamento na igreja. A igreja, gente, falava assim: irmão, não precisa se preocupar não vamos fazer a janta aqui, porque está todo mundo feliz que você está casando e tal. Era tudo desse jeito. Hoje, você faz festa, cerimônia na igreja, a festa é fora da igreja. Ele falando, né? Ele falando ali. E hoje, inclusive, aí ele fala assim dos filhos. Hoje os nossos filhos não estão casando mais na igreja. Eles casam em outros lugares. E aí a festa de casamento, e gente, eu já presenciei isso. Ele está falando que é dos filhos, mas eu, na minha geração, já presenciei isso.
Daí o casamento, depois que o pastor vai embora do jantar do casamento, o que acontece? A balada. E é tudo crente. E assim, nós vamos abrindo mão de valores, de princípios, porque nós vamos nos adequando ao mundo. E deixamos as coisas de Deus para trás. Meu irmão, minha irmã, eu não gosto desse tipo de pregação, tá? Mas ele não está certo? Ele está certo. Nós é que estamos errados. A gente tem que fazer tudo para Deus. Às vezes nós queremos agradar demais as pessoas, queremos agradar demais a nossa carne, e a gente deixa, de louvar a Deus. Não pode ser assim, meus irmãos. Porque a realidade da nossa vida não é o mundo que nós vivemos, mas é o mundo que está por vir. No poder do Messias de Deus, do Cristo de Deus, o nosso Senhor e Salvador, aquele que pagou pela minha vida, pela sua vida, com o sangue dele. É isso. Agora, eu deveria fazer tudo para Deus por amor a Deus, não porque alguém me deu uma bronca que eu tenho que fazer tudo para Deus. Vocês entendem a diferença? Porque se eu não faço para Deus por amor, é muito fácil você entender o que está acontecendo, é que você não ama a Deus, é só isso. Se você tem outras prioridades que não o Senhor, é simples, é que você não ama a Deus mais do que as coisas que você prioriza, é só isso. Você precisa mudar isso na sua vida, porque a mensagem do Evangelho é que Deus, que Cristo é tudo em todos, Ele é o mais importante para nós, todas as demais coisas têm que ficar em segundo plano. Essa é a vontade de Deus. Mas nós teimamos, porque, gente, é gostoso ou não é gostoso sair com os amigos? É claro que é gostoso. Então, pastor, estou proibido. Mas claro que não. Esse é o nosso problema. A gente vai de 0 a 100 num piscar de olhos. Mas quando você for sair com os teus amigos, lembra-se, Jesus é o teu melhor amigo. Não é o maninho que está lá do teu lado, não. É Jesus. Se os teus amigos te levarem para um lugar que não é bom, cuidado, não são teus amigos. Amigo que é amigo não leva amigo para roubada. É ou não é, gente? Amigo que é amigo leva amigo para Jesus. É assim que tem que ser. E nós precisamos voltar a ser essa igreja que tudo é para Deus. Tudo. Primeira coisa, eu vou agradecer, estou feliz da vida e tal, mas eu vou agradecer a Deus, porque se não fosse por Deus, você teria o teu trabalho? Sim ou não? Você não teria o teu trabalho. Você teria teu sustento? Não teria. A gente ora tanto, Senhor, me ajuda, me salva, me livra do mal. Ele não faz isso por nós? E na hora da gente ter compromisso, responsabilidade, a gente não tem isso com Ele. A gente não prioriza Ele, mas a gente quer que Ele nos priorize. Não está errado? Será que eu estou sendo muito fora da casinha, gente? Será que nós não temos que acertar isso na nossa vida? Em tudo, né? Se você vier na escola dominical, meu irmão, eu espero que você venha por amor a Cristo. Não é porque a igreja falou que você precisa ir, mas você precisa ir. Mas faça isso por amor a Cristo, né? Sei lá, todo culto você precisa estar aqui, mas não é porque você precisa, porque o pastor fala que você precisa, é porque você ama Cristo. Cristo tem que ser tudo para você. Tem algo muito bom, uma bênção que aconteceu com você, você tem que contar para todo mundo o que Jesus fez, para dar glória a Jesus. Ele merece toda a honra, toda a glória. A gente não conta as coisas maravilhosas que Jesus faz para nós, a gente tem medo e tal. Não tenha medo. O que o outro vai pensar do que você vai falar é problema do outro. Você tem que vir contar as bênçãos de Deus para a glória de Cristo. Ele merece ou não merece? Ele merece.
Amém, meus irmãos? Então, essas coisas que a gente aprende, até quando Deus estipula festas para o seu povo, olha só, gratidão, a gratidão deixa tudo tão mais leve na vida, não é verdade? Para de ter uma vida de gratidão, começa só a reclamar, não precisa ser todo mundo na sua casa não, uma pessoa na sua casa, só reclama. O clima vai pesar ou não vai pesar, gente? Vai pesar. A gente não aprende a reclamar com Deus, a gente aprende a agradecer. Gratidão. Isso é fundamental, né? Gratidão pela salvação em Cristo Jesus, por ser quem nós somos. Isso é maravilhoso. Amém, gente? Acho até que eu me estendi mais do que eu tinha pensado, né? Mas glória a Deus por isso. Quero convidar você a fechar os teus olhos, baixar a tua cabeça, e se algo o Espírito Santo está falando no teu coração nessa noite, coloque em oração.